Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1143 do STF. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. E ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E não deixa de curtir, compartilhar com aquele amigo, compartilhar também na sua rede social preferida, porque isso nos ajuda demais, você não faz ideia. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia, e que, gente, já é um julgado importantíssimo. É uma tese de repercussão geral, na verdade, o tema 506 do STF foi inserido na Lei de Drogas. E, gente, é a tal da tese que trata sobre o porte de maconha para uso pessoal. E, gente, é uma tese muito grande. São 8 tópicos. Então, eu não vou ler aqui de cara, porque, enfim, vai ficar uma coisa extremamente longa e repetitiva. Mas nós vamos conversando aqui sobre os principais pontos e, conforme for o momento, eu vou lendo os tópicos da tese, tá? E nós vamos passar por toda a tese, com certeza, porque esse é um dos julgados mais importantes do ano de 2024. Então vamos lá, primeiro ponto aqui. Temos o tal do crime do artigo 28 da Lei de Drogas, que é um crime muito estranho, né? Porque a gente desde muito cedo parece que desde criança, né? Desde não tão cedo assim, melhor dizendo, a gente aprende que crime é aquele fato típico punível com reclusão ou detenção e que contravenção penal são aqueles punidos com prisão simples. Mas aqui no artigo 28 da Lei de Drogas, que é aquele crime, né, digamos assim, de trazer consigo, adquirir, guardar, ter em depósito, transportar para consumo pessoal droga, tem uma pena que é de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E aí, gente, já de cara é algo muito estranho, né? Como é que isso aqui é um crime? Que crime é esse que é punido com advertência sobre efeitos das drogas, por exemplo? Então, crime, você cometer um crime, vai levar aqui um carão, você vai ser advertido. Não faz muito sentido, né? Então, por conta disso, há muito tempo já se debate se houve uma descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal com a edição da Lei de Drogas atual, que é a Lei 11.343 de 2006. E aí, por conta disso, o STF já decidiu que não houve uma descriminalização, houve somente uma despenalização. Então, continua sendo crime, mas agora não tem propriamente uma pena. Isso dentro desse espírito da Lei de Drogas, de tratar o usuário não como um criminoso, mas como alguém que muitas vezes tem uma dependência química, que precisa de uma política pública. Certo. Agora parece muito contraditório, né? Porque olha só, é crime, continua sendo crime, mas foi despenalizado. E aí isso já traz um debate enorme, o que é um crime sem pena. Mas isso também trouxe outros debates, como por exemplo, nós temos aqui no artigo 28 da Lei de Drogas um crime, mas que ele é menos do que uma contravenção, porque a contravenção é punida com prisão simples. E o artigo 28 da Lei de Drogas é um crime que é punido tão somente com uma advertência, uma prestação de serviço à comunidade ou uma medida educativa. E uma contravenção penal, ela não gera, por exemplo, reincidência. E aí, o crime do artigo 28 da Lei de Drogas vai gerar reincidência? E aí o STF também já decidiu que não. Por quê? Porque, na prática, isso aqui é menos que uma contravenção. Vocês percebem que nada aqui faz sentido? Nada faz, né? Parece que esse artigo 28 da Lei de Drogas está meio deslocado, está meio solto. Quando você pensa no sistema penal como um todo, ele acaba não fazendo muito sentido. Ok. Então, obviamente, o debate continuou. E no ano agora de 2024, nós tivemos um julgamento histórico
que foi o julgamento do RE 635-659 de São Paulo, que veio exatamente para fixar essa tese de repercussão geral, tema 506 do STF. E, gente, o objetivo aqui era colocar esse tal desse artigo 28 da Lei de Drogas de uma forma que fizesse mais sentido. Conseguiram? Não, eu acho que ficou mais estranho ainda. Mas vamos chegar nesse ponto, porque houve um intenso debate. Alguns ministros queriam, de fato, uma descriminalização, queriam reconhecimento de que, na verdade, houve uma descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal de forma ampla. Outros não. Então, isso já trouxe um debate. E, no meio disso tudo, nós temos o Congresso Nacional, inclusive, tentando passar uma PEC que visa incluir no artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, uma cláusula pétrea, um direito fundamental a ter uma criminalização do porte de qualquer quantidade de drogas. Então nós temos aqui uma situação das mais complicadas, parece que nada faz sentido, são os extremos, cada situação é um extremo. Imagina só, você trazer uma cláusula pétrea nesse sentido. Ok. Então, diante dessa reação do Congresso, já ficou muito claro que seria muito difícil o STF tomar uma decisão que colocaria o artigo 28 da Lei de Drogas de uma forma que fizesse sentido, vendo o direito de uma forma sistemática. Como é que seria isso? Seria reconhecendo que o artigo 28 da Lei de Drogas não é um crime, não traz um crime. Afinal de contas, crime tem que ter pena, e aqui não há uma pena. Mas isso não foi possível por conta de todo o contexto em que esse debate está colocado, e por conta disso o STF acabou fazendo aqui só mais um remendo, e remendo esse, gente, que na minha mais que humilde opinião, colocou esse artigo 28 da Lei de Drogas de uma forma que faz menos sentido ainda. Então vamos lá. Qual foi o primeiro ponto? Esse tema 506, ele trata exclusivamente da cannabis sativa, ou seja, da maconha. Não foi possível tratar sobre todas as drogas. Havia discussão nesse sentido? Havia, mas não foi possível, então se limitou aqui ao caso da maconha. Segundo ponto, houve aqui uma descriminalização. Então, o uso de maconha, melhor dizendo, o porte de maconha para uso próprio, ele deixou de ser crime, mas não deixou de ser um fato ilícito. E eu acho que até faz mais sentido dentro daquilo que está previsto na Lei 11.343. Afinal de contas, isso aqui passa longe de ser um crime. Mas, professor, por que só em relação à maconha? Só por um motivo. Não existia contexto para ampliar essa tese. Então, viram que daria ali com muita dificuldade para fazer em relação à maconha, então ficou somente em relação à maconha. Ok? Ok. Então vamos lá. Qual foi então aqui o primeiro tópico? Tópico 1 da tese. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, pronto. Temos aqui uma situação de descriminalização, mas continua sendo um ilícito extrapenal. Então, ilícito administrativo, digamos assim. 2. As sanções previstas no artigo 28 da Lei de Drogas serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. Então, penso eu que esse tópico 2 aqui, ele traz uma decisão que tem muito a ver com o espírito da Lei de Drogas, que de fato objetiva deixar de tratar o usuário como um criminoso. Então, ele vai ser julgado, mas em um procedimento de natureza não penal e sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. Isso daqui também é coerente com a jurisprudência que já existia, de que, por exemplo,
Caso haja uma condenação pelo artigo 28, não haverá reincidência. Esse indivíduo não será reincidente caso venha a cometer um crime posteriormente. 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo na forma do regulamento a ser aprovada pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 da Lei de Drogas será dos juizados especiais criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Então, aqui no tópico 3 dessa tese, temos vários debates que nós podemos trazer. Primeiro debate de todos: tem que ser um procedimento de natureza não penal. Mas que procedimento é esse? E aí, traz aqui que é o CNJ que vai definir através de regulamento. E, gente, aqui uma tendência muito clara do CNJ de fato, legislar em matéria processual penal, né? Ah, mas aqui não é processo penal. Mas é muito parecido com processo penal, de fato. Mas há hoje uma grande crítica, né, dessa atuação do CNJ, muitas vezes praticamente legislando de fato, e esse é um ponto que deve ser ressaltado. E aí, o segundo ponto aqui que me parece incongruente, não é? Até que se delibere sobre como vai ser esse procedimento, esses indivíduos vão ser julgados nos juizados especiais criminais. E além disso, se um policial verifica alguém utilizando droga, não é? Utilizando maconha, qual é o procedimento? A autoridade policial apreenderá a substância e vai notificar o autor do fato para comparecer em juízo. Então, continua sendo aqui uma atuação da polícia, continua sendo julgado perante o juizado especial criminal, então realmente não mudou muita coisa, né? Aqui talvez o que mude aqui, no lugar de ser levado para a delegacia, esse indivíduo ele vai ser notificado para comparecer em juízo, o que já me parece ser um avanço, né? Que em relação especificamente à maconha, já que a gente só está falando aqui da questão da posse de maconha, mas de resto, tudo muito parecido com o que já era. Tópico 4, aqui temos de fato um ponto importantíssimo e que traz muita discussão com certeza, que é o de que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas, será presumido o usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, guarda isso daí no coração, até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Gente, então temos agora um critério objetivo para definir quem é o usuário. Isso é bom? Isso é ruim? Eu não sei dizer com toda a sinceridade. Qual é o critério? 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. Durante todo o julgado, o STF deixa claro, né, ou melhor, os ministros do STF deixam claro que esse critério objetivo, ele não é um critério que vai ficar cravado na pedra. Isso aqui é algo provisório. Então, tanto esse critério pode ser modificado posteriormente, de acordo com as situações concretas, como também pode vir um ato do Congresso Nacional para legislar acerca do tema. Tópico 5, que é importantíssimo em complemento ao tópico 4. A presunção aqui é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercância, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balanças, registros de operações comerciais e aparelhos celulares contendo contatos de usuários ou traficantes. Ou seja, presunção relativa. Temos agora um critério objetivo, mas de fato há uma presunção meramente relativa
de acordo com as situações do caso concreto, é possível definir que aquela pessoa é traficante, mesmo que ela tenha em sua posse menos de 40 gramas de maconha ou menos de 6 plantas fêmeas também de maconha. Gente, isso aqui é importantíssimo, porque na prática, o grande problema de ter um critério objetivo é que você acaba facilitando muito o traficante de conseguir se colocar como um usuário perante a lei. Porque basta você fracionar a droga para que nunca, por exemplo, um traficante saia à rua com mais de 40 gramas. E aí nunca ele vai ser pegue com uma quantidade superior. E, gente, esse critério objetivo ele é muito complicado. Então, por exemplo, aqui na cidade que eu moro, que é uma cidade muito pequena, é uma cidade pacata que fica aqui na Ilha do Marajó, eu sei por ter muito contato com a polícia e também pela atividade da minha esposa de ser defensora pública na comarca, que muito raramente aqui alguém é preso com mais do que isso de maconha. Então é muito complicado ter um critério objetivo a nível nacional. Eu já conversei com colegas que trabalharam na fronteira, no Mato Grosso, onde tudo que vinha de droga era de tonelada, tonelada, tonelada. Aqui, por exemplo, na cidade que eu estou, só se fala em grama. E aqui tem crime organizado, aqui tem, por exemplo, o Comando Vermelho. A gente sabe que aqui na cidade existe torre do Comando Vermelho. Mas as apreensões de drogas sempre são muito pequenas. Aí, né, claro, pelo menos o critério objetivo aqui foi só em relação à maconha, porque a gente sabe que o grande problema social hoje não é a maconha, é o crack, é o K9, são várias outras drogas aí muito pesadas. Mas enfim, vamos em frente. Complementando aqui a tese 5, tese 6, nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar no auto de prisão em flagrante justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários. Então, aqui uma decorrência lógica, né, da tese 5. Se há uma presunção relativa, então vai caber, de fato, ao Estado derrubar essa presunção, e para isso haverá um ônus argumentativo muito forte, vedada, então, a alusão a critérios meramente subjetivos ou arbitrários. Tese 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para o uso próprio. Então, olha só, que interessante. Aqui nesse caso, a audiência de custódia ela não vai servir só para verificar, por exemplo, se houve uma tortura, se houve uma prisão ilegal ou algo do tipo. Deve-se entrar aqui de forma mais profunda nessas razões invocadas pela autoridade policial para afastar a presunção. Então, importantíssima também essa tese 7. Tese 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. Então, olha só, a presunção é relativa por um lado e para o outro também. Então, mesmo que a pessoa tenha mais de 40 gramas de maconha, ela pode ser, mesmo assim, considerada uma usuária. Só que aí essa pessoa não vai ter essa presunção relativa ao lado dele. Pelo contrário, vão ser necessários elementos fortes nos autos que demonstram que ele não é um traficante, mas sim um usuário. Então, aqui a lógica inverte, né? Gente, não vou reler essa tese, obviamente, é muito grande, são muitos tópicos. Eu acabei demorando um pouco aqui nessa explicação, mas é porque eu acho que esse é um dos julgados mais importantes do ano, se não mais importante, e cabia a mim, de fato, trazer aqui uma explicação um pouco mais detalhada, um pouco mais paciente acerca desse julgado. Então, agora, seguindo em frente, vamos para o próximo julgado de hoje, que foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional por não tratar de matéria sujeita à reserva de lei complementar, norma de medida provisória que admite a possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 1 ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Qual o debate aqui? O debate é porque o artigo 192 da Constituição Federal
traz que o sistema financeiro nacional será regulado por leis complementares que disporão inclusive sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram, ou seja, temos aqui uma reserva à lei complementar. E aí veio a MP 217036 de 2001 e trouxe uma previsão no sentido de que nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano. E aí qual o problema? O problema é que não pode ter medida provisória sobre matérias que são reguladas exclusivamente por lei complementar. E aí essa lei é constitucional, ou melhor, essa MP ela é constitucional? O STF já entendeu que sim, já faz um tempo, lá no tema 33 da repercussão geral. Se entendeu naquela oportunidade que se poderia sim tratar sobre essa matéria em medida provisória, se entendeu também que havia ali os requisitos da relevância e urgência, e aqui nessa decisão de hoje se deixa até mais detalhado que também não existia aqui uma reserva à lei complementar para tratar sobre essa matéria. Porque, veja só, segundo decidiu aqui o STF, o artigo 192 da Constituição Federal não diz respeito a toda e qualquer lei que trate sobre o sistema financeiro nacional, mas tão somente aquilo que tem relação estrita com a regulamentação de sua estrutura. Então, por conta disso, essa norma impugnada, ela não trata da estrutura do sistema financeiro nacional. Ela trata tão somente da periodicidade da capitalização de juros nos contratos e que é um tema aqui que se submete, por exemplo, ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, que são leis ordinárias. Então seria aqui muito mais uma matéria civilista ou mesmo consumerista, e não a matéria que trate sobre a estrutura do sistema financeiro nacional. E, portanto, essa medida provisória não é inconstitucional. Como é que ficou então o destaque? É constitucional por não tratar de matéria sujeita à reserva de lei complementar, norma de medida provisória que admite a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano nas operações realizadas pelas instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. Próximo julgado de hoje, inserido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em número 9394 de 96, destaque da seguinte forma: as escolas públicas e particulares têm a obrigação de coibir o bulimento e as discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, bem como as de cunho machista contra meninas cisgêneras ou transgêneras ou homotransfóbicas contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais em geral. Certo, onde nós fundamentamos essa decisão aqui em nível infraconstitucional? Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 12, inciso 9, que traz que os estabelecimentos de ensino devem promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o tal do bullying, no âmbito das escolas. E nós temos, gente, também, que inclusive foi a ratio aqui desse julgado, o artigo 2º da Lei número 13005 de 2004, que é a lei que trata do Plano Nacional de Educação. São diretrizes do Plano Nacional de Educação, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na produção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então, portanto, com base nesses dispositivos e também com base no próprio artigo 1º e artigo 5º da Constituição Federal, que vão trazer os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, é um dever de todas as escolas, sejam públicas ou privadas, de combater o bullying, mas especialmente de combater o bullying de questões relacionadas a gênero e orientação sexual. Então, aqui, só para que fique claro, trata-se aqui daquelas situações de bullying ou de bullyingmento, que foi o termo utilizado aqui,
de cunho machista, tanto em relação às meninas cisgêneras quanto transgêneras. Então, o que é uma menina cisgênera? É aquela menina que tem uma orientação sexual compatível com sua sexualidade biológica. E transgênera é aquela que tem uma orientação sexual que é destoante do seu sexo biológico. Mas o julgado também trata da homotransfobia. Então, não só aqui a situação de bullying de cunho machista, quanto também do bullying de cunho homotransfóbico. Então, como é que ficou o destaque? As escolas públicas e particulares têm a obrigação de coibir o bulimento e as discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, bem como as de cunho machista contra meninas cisgêneras e transgêneras e homotransfóbicas contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais em geral. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e muito cuidado, porque temos aqui uma mudança de jurisprudência, tá? Então, muito cuidado. Destaque aqui da seguinte forma: não viola o princípio da igualdade, norma de lei orgânica de Ministério Público Estadual, que restringe a escolha do chefe da instituição aos procuradores de justiça, pois há razoabilidade na exigência de maior experiência dos candidatos. Ok. Qual é a questão aqui? A questão é quem pode ser procurador-geral de justiça. Somente os procuradores de justiça, ou seja, aqueles procuradores que atuam perante os tribunais, ou também os promotores de justiça, ou seja, os membros do Ministério Público que atuam perante o primeiro grau. Gente, a nível nacional não existe limitação. Então, qualquer membro do Ministério Público, teoricamente, a princípio, pode fazer parte da lista tríplice para ter condições de ser escolhido como Procurador-Geral de Justiça. Acontece que alguns estados, e aí eu vou trazer, por exemplo, o estado de São Paulo, que é o caso aqui, né, a Lei Complementar 734 de 93 do estado de São Paulo. Tínhamos também o estado de Sergipe e, salvo engano, o estado de Roraima, e eu não tenho conhecimento se há outros estados também com essa limitação, mas que a lei complementar traz que somente os procuradores de justiça podem integrar a lista tríplice para serem escolhidos como procurador-geral de justiça. E aí pergunta-se, essa limitação ela é constitucional? A legislação federal não traz essa limitação, o Estado pode trazer? Lá no ano de 2020, na ADI 6294, o STF declarou inconstitucional a lei estadual lá do estado de Sergipe que trazia essa limitação. Então, lá naquele momento, o STF entendeu que não era possível. Acontece que agora houve, de forma expressa, uma modificação de entendimento. Então isso é importante destacar, tá? Aqui não é divergência, não. Aqui é superação de entendimento. Até porque no voto consta de forma expressa que havia esse entendimento, mas que agora opta-se por superar esse entendimento que foi manifestado lá na ADI 6294 de Sergipe. E agora o STF entendeu que se trata de uma limitação razoável por conferir essa possibilidade de integrar a lista tríplice apenas àqueles membros da carreira mais experientes e que já atuam, né, perante o segundo grau, já são procuradores de justiça. Então, como ficou destaque, não viola o princípio da igualdade, norma de lei orgânica do Ministério Público Estadual que restringe a escolha do chefe da instituição aos procuradores de justiça, pois há razoabilidade na exigência da maior experiência dos candidatos. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaca da seguinte forma: são inconstitucionais por extrapolar os limites de seu poder regulamentar as normas processuais de caráter geral e abstrato do CNMP que disciplinam matéria de competência da União, tal como o direito penal. Certo, gente, qual foi aqui o problema? O problema foi a resolução número 181 de 2017 do CNMP,
especificamente o artigo 1º e o artigo 2º, inciso 5º dessa resolução. Porque, veja só, nós sabemos que o STF já decidiu que o Ministério Público pode investigar. Então, o Ministério Público ele investiga através do tal do PIC, Procedimento Investigatório Criminal. E aí eu trouxe decisões muito importantes nesse sentido, tá lá no material escrito, inclusive trazendo a possibilidade, ou melhor, a constitucionalidade da previsão do GAECO, né, que são aqueles grupos de combate ao crime organizado no âmbito também do Ministério Público. Então, até aí, tudo certo. Qual o problema? O problema é que o CNMP ele até pode trazer regulamentos, né, óbvio, que vão tratar sobre esse procedimento investigatório criminal, mas não é possível que esses regulamentos acabem legislando em matéria de direito penal ou direito processual penal, já que são matérias reservadas à competência da União. Nesse ponto é interessante, né? Porque hoje mesmo nós comentamos um julgado em que o STF disse que caberia ao CNJ, dentro de um determinado prazo, disciplinar um procedimento para o julgamento daquelas pessoas que forem pegues, né, portando maconha. Então, aqui temos um verdadeiro dois pesos, duas medidas, né, porque o CNJ também não poderia, em tese, legislar em matéria processual, assim como o CNMP também não pode. Mas, enfim, vamos lá, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, bem contraditória a jurisprudência do STF. Nesse sentido, nós temos que destacar. Certo, mas qual é a inconstitucionalidade aqui especificamente nessa resolução 181 do CNMP? A inconstitucionalidade aqui eu penso que há uma inconstitucionalidade mesmo, tá? Não confundo aqui a minha primeira crítica, que é muito mais em relação ao destaque do julgado do que às conclusões finais, tá bom? Mas vamos lá. O problema aqui é que o artigo 1º traz que o PIC é um instrumento sumário e desburocratizado, de natureza administrativa e investigatória. E aí, gente, vamos lá, né? Procedimento de investigação penal sumário e desburocratizado? Não, né, gente? Não. Inclusive, um dos problemas era que esses procedimentos eram tão sumários e tão desburocratizados que muitos não eram nem registrados. E até por isso foi necessária que uma modulação de efeitos, olha só, para preservar os atos porventura praticados em relação àquelas ações penais já iniciadas por PICs não registrados e para dar um prazo para registro daqueles PICs no prazo de 60 dias, quando ainda não houve denúncia. Gente, o procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público, ele tem que atender aos mesmos parâmetros do inquérito policial. Então, olha só, da mesma forma que o inquérito policial precisa ter um controle, o procedimento investigatório criminal, aqui no âmbito dos Ministérios Públicos, também precisam. Então, até por isso, foram fixadas teses nas ADIs 2943, 3309 e 3318, onde se determinou, por exemplo, que a realização de investigação criminal pelo Ministério Público tem por exigência comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento do procedimento com devido registro e distribuição, observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para a conclusão de inquérito policial, necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazos, sendo vedadas as renovações desproporcionais e imotivadas, distribuição por dependência ao juízo que conhecer primeiro de PIC ou inquérito policial, a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações e a aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC. O que diz esse artigo 18?
depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então é isso que traz o artigo 18 do Código de Processo Penal. Então, gente, temos aqui, não é, que é possível sim investigar no âmbito do Ministério Público, mas não é possível fazê-lo por meio de procedimento sumário e desburocratizado, tá? Tem que ser de fato aqui uma investigação que vai obedecer a parâmetros muito parecidos com os parâmetros a que está submetido o inquérito policial. E o segundo ponto aqui é o artigo 2º, inciso 5º da Resolução 81. Ele traz que o membro do Ministério Público poderá requisitar a instauração de inquérito policial, indicando sempre que possível as diligências necessárias para a elucidação dos fatos, sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente. E aqui já não se trata de um dispositivo inconstitucional, né? Na verdade, aqui faz-se tão somente uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de que o Ministério Público até pode instaurar o inquérito policial e requisitar a diligência investigatória, mas ele nunca pode presidir o inquérito policial. Ele não pode se utilizar desse seu poder para, na prática, escantear o delegado de polícia e tomar ali o seu lugar como presidente do inquérito. Isso daí não pode. Então, como ficou aqui o destaque do julgado, são inconstitucionais por extrapolar os limites do seu poder regulamentar as normas processuais de caráter geral e abstrato do CNMP, que disciplinam matéria de competência da União, tal como o direito penal. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal também, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, norma municipal que veda expressões relativas à identidade, ideologia ou orientação de gênero nos currículos escolares da rede pública local. Gente, eu confesso que eu já estou até cansado de comentar esse tipo de julgado aqui, porque parece que uma vez por mês aparece, né, algum município que tem essa ideia brilhante de editar uma lei proibindo, por exemplo, ideologia de gênero nas escolas. E aqui, dessa vez, foi o município de Blumenau, Lei Complementar 994 de 2015, que trouxe que é vedada a inclusão ou manutenção das expressões identidade de gênero, ideologia de gênero e orientação de gênero em qualquer documento complementar ao Plano Municipal de Educação, bem como nas diretrizes curriculares. Certo, é constitucional? Gente, materialmente inconstitucional e também formalmente inconstitucional. É formalmente inconstitucional porque trata de diretrizes e bases da educação nacional, artigo 22, inciso 24 da Constituição, competência privativa da União. É materialmente inconstitucional porque viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, artigo 1º, inciso 3 e 5º caput da Constituição Federal. Então, tanto temos aqui uma inconstitucionalidade formal, quanto uma inconstitucionalidade material. Então, mais uma decisão igual sentido a tantas outras que já vieram, e eu acho que ainda vem por aí muitas outras em igual sentido. Como ficou então o destaque? É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, norma municipal que veda expressões relativas à identidade, ideologia ou orientação de gênero nos currículos escolares da rede pública local. Próximo julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por vício de iniciativa leis estaduais deflagradas pelos poderes e órgãos respectivos que prevêem recomposição linear dos vencimentos e das funções gratificadas de seus servidores públicos, extensiva
a aposentados e pensionistas, com o intuito de recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda. Aqui, gente, a inconstitucionalidade é de iniciativa, tá? E o ponto-chave aqui desse julgado é trazer uma diferenciação entre o que é uma revisão geral e o que é um reajuste. O que é a revisão geral? A revisão geral, ela tem o propósito simplesmente de recompor a perda do poder aquisitivo de uma determinada moeda, e essa revisão geral, ela tem iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Onde é que está previsto isso, professor? Por que essa competência aqui, ou melhor, essa iniciativa aqui, é privativa do chefe do Poder Executivo? Gente, por conta do que está previsto lá no artigo 37, inciso 10 da Constituição, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, nós temos aqui, no caso dessa revisão geral, a iniciativa privativa, que é do chefe do Poder Executivo. E o reajuste, o que é o reajuste? O reajuste ele tem por finalidade conferir um ganho real, ou seja, um valor além da perda do poder aquisitivo. E aí a legitimidade de iniciativa da lei que vai tratar sobre o reajuste é de cada um dos poderes ou órgãos com autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Então, por exemplo, se a Defensoria Pública do Estado do Ceará, do Estado do Pará ou de qualquer outro estado tiver por objetivo dar um reajuste aos seus membros e servidores, ela tendo autonomia administrativa, financeira e orçamentária, a iniciativa do projeto de lei será do Defensor Público Geral do Estado. Da mesma forma, se fala, por exemplo, em Ministério Público, Poder Judiciário, etc. Qual foi o problema? O problema é que algumas leis do Estado do Rio Grande do Sul, lá no ano de 2016, trouxeram uma recomposição de perda inflacionária, e aí sempre no percentual de 8,3%, a todos os servidores de determinados órgãos, quais foram eles: Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativas locais, independentemente da carreira. Então, para todo mundo, todos os membros, servidores, pensionistas, aposentados, de uma forma ampla. E aí o que o STF entendeu? Entendeu que isso aqui não é um reajuste, isso aqui foi, na verdade, uma revisão. Então, a iniciativa aqui teria que ter sido do chefe do Poder Executivo. Portanto, essas leis são inconstitucionais. Mas, de toda forma, se deu aqui um efeito ex-tunc para a decisão, ou seja, dali para frente. E, portanto, com esse efeito ex-tunc, esses reajustes eles vão se manter até serem absolvidos por aumentos futuros, sejam em virtude de reajustes, recomposições ou de revisões gerais. E aí, como se trata aqui de lei de 2016, já deve ter ocorrido essa absolvição por aumentos futuros nesse momento. Então, esse julgado na prática, eu imagino, eu não sei como é o contexto lá no Rio Grande do Sul, mas imagino eu que acaba sendo uma decisão que não vai ter efeito prático. Então, como é que ficou o destaque? São inconstitucionais por vício de iniciativa, leis estaduais deflagradas pelos poderes e órgãos respectivos que prevêem recomposição linear dos vencimentos e nas funções gratificadas de seus servidores públicos, extensivas a aposentados e pensionistas, com o intuito de recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda. Próximo julgado de hoje também foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por violarem o princípio da separação dos poderes, normas estaduais que restringem a competência do governador para decidir e deliberar sobre a contratação ou convênio de serviços privados relacionados à saúde. Gente, vamos lá. Temos aqui o artigo 221, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Mato Grosso e o artigo 17, inciso 4º
da Lei Complementar 22 também do Estado do Mato Grosso. Basicamente, esses dispositivos trazem que a decisão sobre a contratação ou convênio de serviços privados cabe aos conselhos municipais de saúde quando o serviço for de abrangência municipal e ao Conselho Estadual de Saúde quando for de abrangência estadual. Ou seja, quem é que vai decidir se vai ocorrer a contratação ou convênio com o serviço privado de saúde? Vai ser o governador do estado? Vai não. Vai ser o conselho, seja o Conselho Estadual de Saúde ou o Conselho Municipal de Saúde, a depender do âmbito. E aí, gente, esse dispositivo é constitucional? Não é. STF entendeu que se trata aqui de uma violação ao princípio da separação dos poderes por restringir a competência do governador de forma bem diferente daquilo que está previsto na legislação federal. Então, como é que veio aqui o destaque? São inconstitucionais por violar os princípios da separação dos poderes, normas estaduais que restringem a competência do governador para decidir e deliberar sobre a contratação ou convênio de serviços privados relacionados à saúde. Amigos, antes de avançar para o próximo julgado, vou fazer aquele convite muito rápido e muito especial. Se você está gostando do nosso podcast, você vai gostar muito mais do Clube da Lei, que é nosso clube de membros que te dá acesso aos nossos materiais que integram a lei seca e a jurisprudência de uma forma super contextualizada e didática e te dá um estudo integrado desses dois pilares que são os mais importantes nos teus estudos para concurso público. Além disso, você tem acesso ao material que é semanalmente atualizado, ao nosso informativo semanal, que vai te deixar por dentro, em um único informativo, das novidades legislativas e dos informativos do STF e do STJ e do Jurisprudência em Tese do STJ, e também vai ter acesso a todos os planos de estudo de todas as carreiras abrangidas, inclusive planos focados em editais específicos. E a novidade da vez é o plano para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, esse plano está disponível, naturalmente, sem nenhum custo adicional, assim como o plano do ENAM e como vários e vários outros planos, são mais de 100, focados em editais específicos ou planos básicos de carreira. Vem fazer parte, que eu te aguardo no nosso Clube da Lei. E o último convite muito especial, vem conhecer também a Editora Integrada, vem publicar com a gente aquele livro que pode ser muitas vezes decorrente de um TCC, uma monografia, um artigo. Você consegue transformar esse texto em um livro e, quem sabe, aí pontuar em uma prova de títulos que vai ser um baita diferencial. Então, seguindo em frente, próximo julgado do dia, inserido na Lei 6404 de 76, Lei das Sociedades Anônimas, destaque da seguinte forma: é constitucional, na medida em que não viola os princípios da publicidade, da primazia do interesse público e da segurança jurídica e do direito à informação, norma que dispensa a publicação dos atos societários das sociedades anônimas no Diário Oficial, mas mantém a obrigatoriedade de divulgação em jornais de ampla circulação, tanto no formato físico de forma resumida, quanto no formato eletrônico na íntegra. Gente, temos aqui uma lei bem importante, tá? Foi a lei número 13.818 de 2019. Essa lei alterou a lei das SAs, lei número 6404 de 76, e se trata aqui de um dispositivo que teve uma importância tão grande que ele teve um longo período de vacatio legis. Então, apesar de ser uma lei editada lá no mês de abril de 2019, ela só entrou em vigor em janeiro de 2022. E, gente, veja só. Quando nós falamos em sociedade anônima, nós temos um princípio muito importante, que é o da ampla publicidade. Por que essa publicidade? Gente, porque as pessoas comuns podem investir nessas sociedades anônimas. E dessa forma, é necessário que haja uma transparência para que o mercado possa ter de uma forma clara
aquilo que está acontecendo nessas empresas. Então, existe, de fato, essa necessidade de ampla publicidade. E por isso há uma regra, não é, de publicação obrigatória dos atos societários. A lei aqui, a Lei 3.818 de 2019, ela veio retirar a necessidade de utilização do Diário Oficial. Por quê? Porque, de fato, era uma previsão que só trazia um custo a mais, não tinha nenhuma grande eficácia prática e, com certeza, essas informações chegam ao maior número de pessoas de uma forma mais ampla quando são publicadas simplesmente na mídia. E, por conta disso, então, passa-se a permitir tão somente a divulgação pela internet e pelos meios de publicação física, e na internet de forma integral, né? E no meio físico de forma resumida. Também se trouxe uma necessidade de utilização da infraestrutura ICP Brasil para se certificar que esses dados que estão publicados ali na íntegra na internet são dados válidos. E também há uma previsão, essa já foi alterada, inclusive depois do início da edição da vigência dessa lei do ano de 2019, que trata sobre um regime ainda mais simplificado para aquelas empresas que têm uma receita bruta anual inferior a 78 milhões de reais. Então dá para ver aqui que são empresas grandes, né? Então, empresas com faturamento bruto anual superior a 78 milhões de reais é que vão entrar aqui na regra geral. Esse dispositivo é constitucional? Gente, é constitucional, tá? Então, houve um resguardo da segurança jurídica através de um período de vacatio legis amplo. Se respeita a ampla publicidade que se dá através da publicação na mídia e também, né, no site da própria empresa. E, além disso, se traz uma segurança através da utilização da infraestrutura ICP Brasil. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É constitucional, na medida em que não viola os princípios da publicidade, da primazia do interesse público, da segurança jurídica e do direito à informação, norma que dispensa a publicação dos atos societários das sociedades anônimas no Diário Oficial, mas mantém a obrigatoriedade de divulgação em jornais de ampla circulação, tanto no formato físico de forma resumida, quanto no formato eletrônico na íntegra. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e é um julgado muito importante, tá? Porque faz aqui uma revisão do tema 642 da repercussão geral, para incluir aqui um tópico 2 nesse tema. Então, vamos aqui entender. Tese 1. O município prejudicado é o legitimado para a execução do crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal em razão dos danos causados ao erário municipal. Isso aqui já era a tese, tá? O que foi acrescido aqui? A tese 2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multa simples aplicada por tribunais de contas estaduais a agentes públicos municipais em razão da inobservância das normas de direito financeiro ou ainda do descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. Gente, vamos lá. Primeiro ponto. O Tribunal de Contas, ele pode aplicar multa, não pode? Pode. Ele pode condenar, ele pode aplicar multa. Mas vem a primeira pergunta. Ele pode executar essa multa que foi aplicada? Ele não pode executar essa multa que foi aplicada, gente. E quem é que pode, então? Quem pode é o titular do crédito constituído, ou seja, em regra, é o ente público prejudicado. Então, é nesse sentido que vem esse tema de repercussão geral, né, que é o tema 642, e que diz basicamente, ora, se o município que foi prejudicado, é dele a legitimidade para executar, inclusive, a multa que foi imposta em virtude dessa ação que causou o dano ao município. Faz todo sentido, não faz?
Faz todo sentido. Acontece que esse não era o entendimento do STJ. O STJ trazia que cabia ao Estado. Por quê? Porque o Tribunal de Contas é do Estado. Então, se o Tribunal de Contas aplicou a multa, quem é que iria executar conforme entendia o STJ era o Estado. Um pouco estranho na minha concepção esse entendimento, mas era isso que o STJ entendia. Mas com o tema 642, o STJ já adequou a sua jurisprudência. Então, ok. Mas agora o STF trouxe um pouco mais de complexidade. E para entender, nós vamos agrupar aqui as sanções patrimoniais de acordo com as modalidades de responsabilidade financeira. Então imagina, por exemplo, que o José é um gestor municipal da Cidade Verde e ele realizou uma série de despesas sem observar normas de direito financeiro. Por conta disso, o TSE detectou as irregularidades e aplicou as seguintes sanções. Determinou o ressarcimento ao erário no valor de R$ 1 milhão, determinou uma multa no valor de R$ 200 mil por conta do prejuízo causado ao patrimônio público municipal e determinou também uma segunda multa no valor de R$ 100 mil, mas essa segunda multa não teve relação necessária com o dano causado ao erário, mas sim foi uma multa em virtude da inobservância de normas de direito financeiro. Então nós vimos aqui que o José ele não atendeu às normas de direito financeiro, então isso por si só já é algo passível de multa. Ou seja, vemos aqui três tipos de sanções, A imposição da recomposição do erário, a multa proporcional ao dano causado ao erário e uma multa simples aqui de natureza meramente sancionatória, que foi em virtude de inobservância de normas financeiras, também poderia ser normas contábeis, orçamentárias, ou mesmo de normas de colaboração, como obrigações acessórias, etc. Então, temos aqui três possibilidades. E aí eu pergunto, de quem vai ser a legitimidade para executar cada um desses valores? Em relação ao dano causado, aqui eu acho que não tem dúvida, O dano foi causado ao erário municipal, então quem é que pode executar? Erário municipal. E a multa aplicada em virtude desse dano causado ao erário? Aqui é onde residia a controvérsia, mas já está muito claro, Inclusive, o tema de repercussão geral aqui, que é o 642, traz que será também a competência do município, do ente lesado. Mas onde é que vem aqui a diferença? É na multa simples, que é uma multa meramente sancionatória e que se aplica não em virtude do dano causado, mas da inobservância, por exemplo, de uma norma financeira, contábil, orçamentária ou de uma obrigação acessória. E aí, nesse caso aqui, dessa multa simples, meramente sancionatória, a legitimidade não é do ente lesado, é do Estado. Por que é do Estado? Porque o Tribunal de Contas ele está vinculado ao Estado, ele que aplicou a multa, então é o Estado quem tem a possibilidade, de fato, de realizar a execução desses valores. Então, temos aqui uma modificação do tema de repercussão geral. E como é que ficou então? Vamos lá. Um município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal em razão dos danos causados ao erário municipal. 2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multa simples aplicadas por tribunais de contas estaduais a agentes públicos municipais em razão da inobservância das normas de direito financeiro ou ainda do descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. Meus amigos, por hoje foi isso, informativo até que longo, não é meio denso, para abrir com chave de ouro os trabalhos desse segundo semestre de 2024. Então eu agradeço muito a você que ouviu até o final, espero que nesse segundo semestre tenhamos um trabalho com a mesma constância do primeiro semestre e quem sabe até melhor, se Deus quiser. Eu agradeço muito a você que já nos acompanha, agradeço a você que está chegando aqui agora
E peço, não deixe de curtir, compartilhar, enviar para aquele amigo, postar na sua rede social preferida. Ajuda demais e fortalece muito esse projeto. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.